Fala, meu lindo, minha linda! Ai, Jesus! Que alegria ter vocês aqui em Israel. Que alegria ter você assistindo de qualquer lugar do mundo. Esta que vai ser uma das séries mais especiais da nossa vida. Nós começamos hoje a série Jesus. Ao fundo, o que você está enxergando é Jerusalém. Eu quero começar logo, ir para a mensagem. Eu quero só te dar um recado e algo muito importante que talvez vai deixar você feliz. Nós estamos gravando pela primeira vez da nossa vida uma série aqui em Israel. E em nome de Jesus, em 2024, gravaremos a segunda série. E dessa vez nós iremos dar de presente para alguém, talvez você que está assistindo aí, o presente para estar aqui em Israel de graça, para assistir essa série que vai ser gravada. Tem alguém que recebe essa palavra aqui? Amém? Você recebe essa palavra aí, irmão? Dá um amém nos comentários só para não ficar nas minhas palavras. E como que vai ser feito? Bom, não sei. Eu ainda não sei, eu juro que eu não sei. Mas eu sei a razão que vai me dar alegria de fazer ainda com mais felicidade. Tá tudo certo, nós vamos fazer. Mas isso vai ser a celebração do nosso canal com 10 milhões de inscritos. Então, se você... No dia que nós revelarmos que alcançamos os 10 milhões, a gente vai dar o jeito de encontrar essa pessoa, não sei como ainda, e vai receber esse presente. A gente vai gravar, vocês vão conhecer essa pessoa, mas eu queria muito que fosse alguém que não tivesse a condição de estar aqui, para que a gente tenha o privilégio de realizar o sonho, que é de milhares de pessoas, de poder estar na Terra Santa. Então, se você ainda não é inscrito no canal, essa vai ser provavelmente uma grande requisição. Ser um inscrito do canal. Se inscreve, ativa o sininho. Tem mais sininho! Nick pegou o sininho, Nick, pega o sininho, pelo amor de Deus, é muito sininho. Tá aparecendo o carrinho do Papai Noel. Aleluia! E se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha, manda para todo mundo. E algo muito importante, curte o vídeo. Quando você curte o vídeo, o YouTube entende que é uma mensagem relevante e manda para mais pessoas. E quanto mais gente for alcançada pelo Evangelho, melhor. Afinal de contas, é tudo sobre Jesus. Vamos pro vídeo. Ai, Jesus, é o jet lag de Jerusalém. A mensagem de agora é uma mensagem que conflita um sentimento. E eu pensei muito sobre ela hoje. Eu vou falar sobre amizade, mas não da maneira que sempre disse. Porque todas as vezes na minha vida que ministrei sobre amizade, parei um pouco para ler os comentários e vi que muita gente não tem esses amigos ainda. Me lembro que uma vez postei um vídeo no meu Instagram falando sobre amizade verdadeira. E eu disse, marque quem são os seus amigos de verdade. E muita gente disse nos comentários, se eu tivesse, eu marcaria. Então, pela primeira vez eu vou falar sobre amizade para você que tem grandes amigos e para você que não tem nenhum ainda. Eu vou falar dentro de uma perspectiva. O tema da nossa caminhada é o seu milagre está chegando. Eu vou dizer de novo para os irmãos daqui, porque eles celebram e pagam a conta de você que está dentro do Uber, por exemplo, e não pode dar um amém bem forte. O seu milagre está chegando. Aleluia. Estou happy, estou feliz.
estamos aqui. O que vamos falar aconteceu aqui. Marcos capítulo 2 diz o seguinte: e novamente ele entrou em Cafarnaum, depois de alguns dias, e divulgou-se que ele estava na casa. E imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta. E ele lhes pregava a palavra. E vieram até ele trazendo um paralítico, que era carregado por 4 pessoas. E eles não conseguiam aproximar-se dele, por causa que a multidão era muito grande. Então, destaparam o telhado onde estava, e fazendo uma abertura, eles baixaram o leito onde estava deitado o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. Mas estavam ali assentados alguns escribas que argumentavam em seus corações: por que ele fala a este homem tal blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E imediatamente, quando Jesus percebeu em seu espírito que argumentavam entre si, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas dentro do vosso coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Mas para que possam saber que é o Filho do Homem que está na frente de vocês e que pode perdoar pecado, ele disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai pelo teu caminho para a tua casa. Amém. Engraçado ler isso agora, não? Nós vimos lá, vimos o lugar, entendemos porque ele estava tão famoso. Para que você compreenda, isso aqui está marcado muito no início do ministério de Jesus. Jesus ainda não era tão famoso até esse dia. Jesus estava ficando muito conhecido. Algum tempo antes, poucas horas antes talvez, Jesus havia curado um homem da mão mirrada dentro do templo. Então todo mundo que olhava aquele homem dizia: quem foi que fez isso? E eles diziam: foi um homem que passou por aqui, ele está naquela casa lá. E a casa era a casa da sogra de Pedro. Então Jesus estava lá e as multidões começaram a cercar aquele lugar. Porque, sejamos sinceros, quem de nós não gostaria de ir aí, naquele lugar, só para sentar um pouquinho e ouvir Jesus falar? Ou quem sabe, se tivéssemos problemas, nós iríamos só para ser curados. Mas nós não iríamos sozinhos, nós levaríamos os nossos irmãos, nós levaríamos os nossos parentes, nós iríamos uns para os outros e dizíamos: vamos, porque ele está lá. E se tiver alguém doente, vai ser curado, porque ele é o Messias, ele está fazendo prodígios, maravilhas. Vamos conhecer esse homem. E não é só você que pensou assim, todo mundo naquela época pensou igual. Até quem não acreditava muito que ele era o Messias estava ali para ver o que ele estava fazendo. A prova disso são os escribas que não acreditavam nele, que estavam buscando um motivo para acusá-lo, mas estavam sentados na frente dele e ele ensinava. Só que a Bíblia vai dizer que a multidão é muito grande, e aqui começamos um dilema. Na verdade, uma felicidade em ler isso aqui. A Bíblia diz que havia um paralítico que não conseguiria chegar em Jesus, mas ele tinha amigos. E esses amigos deram um jeito. Você está com um amigo perto de você? Se ele for o seu amigo de verdade, o dia que você precisar muito dele, pode ser difícil, mas ele vai dar um jeito. Fala para ele: eu creio nisso em nome de Jesus. Amém. Dá uma pressão, manda para o seu amigo, fala assim: se o Paulo orar e eu precisar de você, Deus o livre, você me bloquear no WhatsApp, Deus o livre. Mas daí, olha só que interessante. Começamos agora uma jornada de 4 homens dando um jeito. E esses homens são esforçados demais. Eu não quero forçar a barra, mas eu me imagino que muita gente deve ter tomado cotovelada na cabeça, empurrão, e sai da frente,
vaza, some, nós temos que levar o nosso amigo, porque, irmão, é muito mais fácil passar sozinho do que em 4 com uma maca nas costas. Só piora o negócio. E a Bíblia diz que pela porta não passava. Então o que a gente faz? Vamos embora? Não, vamos dar um jeito. E eles começam a rodear até que tem uma coisa que eu acho que dá para nós fazer. O quê? Vamos entrar pelo telhado. Irmão, a gente assiste James Bond hoje descendo de rapel dentro do prédio e a gente pensa que aquilo é novidade. Lá atrás o povo já estava dando um jeito, irmão, para entrar nos rolês. E a Bíblia diz que o paralítico entrou pendurado. Imagina que cena. Jesus pregando, daqui a pouco aquele barulho. E o paralítico. Oi. Todo mundo, quem é esse homem? Deixa só terminar de descer que a gente conversa, Vera. E o negócio descendo. Bom, isso aqui eu poderia só parar agora e falar, bom, isso só acontece para quem tem amigo. Só que aí a gente vai ver outro paralítico na Bíblia que não tinha amigo. E esse estava esperando um milagre por 38 anos. Aleluia! Vamos começar a ficar feliz junto comigo, por favor? Então nós temos um paralítico que tem 4 amigos, mas do outro lado a gente tem um paralítico que não tem amigo nenhum. A Bíblia diz que um anjo descia no tanque de Betesda, tocava nas águas do tanque, as águas se agitavam e quem chegava no tanque primeiro era curado de maneira milagrosa. Só que esse paralítico não tem ninguém por ele, não tem um amigo por ele, não tem ninguém que pode pegar cada um na ponta da sua maca, levá-lo e esperar o milagre acontecer. Pois bem, esse homem está vivendo isso 38 anos. Lembra do lugar que entramos, o tanque de Betesda na frente, onde ficavam os mancos, os paralíticos, os doentes, que ficavam esperando aquele momento de epifania, onde um anjo descia, tocava nas águas, e era uma loucura, todo mundo corria, e eu imagino a cabeça daquele paralítico pensando, se eu tivesse alguém que olhasse para mim, se importasse comigo de verdade, o próximo a receber o milagre seria eu, só que ninguém olha para ele, porque está todo mundo lutando pela mesma coisa. Talvez você não compreende isso aqui agora, mas em algum momento da vida a nossa maturidade vai nos fazer entender que quando andamos com pessoas que têm o mesmo problema que a gente, raramente conseguiremos avançar. Os nossos pontos fracos precisam ser o ponto forte da vida de alguém que anda conosco. O que nos falta precisa sobrar em quem divide a mesa com a gente, porque senão sempre estaremos no mesmo lugar. E eu não estou falando daquele network forçado que a gente está aprendendo, que se a gente quer ser rico tem que andar com rico. Não, meu lindo, eu estou falando que se você quer ser cheio do Espírito Santo, você precisa andar com gente cheia do Espírito Santo. Eu estou falando que se você quer viver uma vida de caráter, você não pode andar com alguém com caráter desvirtuado, porque senão você vai se perder, senão em algum momento você vai cair, porque você só anda com quem está distante do Senhor. Mas aqui a Bíblia vai trazer uma esperança. Oh, aleluia! Porque a Bíblia diz que Jesus está vindo dessa vez no lugar do anjo. Ai, meu Deus do céu, que alegria! Irmão, Jesus está vindo e dessa vez o anjo não está descendo, ele não vai tocar nas águas, as águas não serão agitadas, mas um homem, cujo qual o nome dele está acima de todo nome, e ele tem poder para curar, poder para transformar e poder para perdoar pecados. Só que aqui ele ainda não está muito famoso. Ele está no começo. De 10, um pede para tirar uma selfie. O resto nem reconhece e sabe do que se trata. E a Bíblia diz que Jesus entra no tanque de Betesda. E eu amo um pequeno detalhe. A Bíblia diz: e Jesus vai até o paralítico. Então deixa eu dar uma palavra para você, meu lindo. Se você não tiver amigos com você que te levem até o milagre, fica tranquilo.
Na ausência de amigos, o teu milagre vai caminhar até você. Se te faltar amigos, existe alguém que olha para mim e para você, sente o que nós sentimos, se importa com o que nós importamos, olha para onde olhamos, sente tudo. E se não tiver ninguém para nos levar até Ele, Ele vai dar um jeito de chegar até você. Então, meu lindo, fique em paz, fica tranquilo. Quando Ele chegar, não reclame do tempo que passou, mas comece a agradecer pelo tempo que virá. Aleluia. Bom, a Bíblia diz que Jesus chega no paralítico e o paralítico nem sabe quem é. O paralítico olha para aquele homem e Jesus diz: você quer ser curado? E ele já começa com o B.O. dele. Pois é, eu quero, mas eu tô aqui 38 anos e não tem um miserável desse que olha para mim. Bom, talvez é o que a gente faria. A gente assim, reclama rápido e quer falar o que está sentindo. Mas aí Jesus olha para ele e diz: você quer ser curado? Porque Jesus não está importando com a reclamação dele. Jesus não está preocupado com o que passou. Jesus já sabe o que virá. Então o olhar de Jesus é: se você quer ser curado, olha para cá, look to me. Esquece que você está aqui 38 anos. Esquece o que aconteceu até então. Não importa mais. Eu cheguei. Não, puxa vida, oh Jesus, me ajuda, Senhor. Se o Senhor puder dar uma descidinha logo, que é rapidinho, só pra gente entender junto com mais força isso. O que o paralítico precisava entender é que o homem que estava na frente dele estava curando todas as brechas emocionais da vida dele para sempre. Lembra, Jesus disse para a mulher: aquele que beber dessa água nunca mais terá sede, não vai ter mais falta de nada. Lembra aquele texto de Cantares de Salomão: o que se assenta na sombra, que se alimenta do fruto, esse daí anseia por esse lugar maravilhoso de descanso e não tem falta de mais nada. Jesus chegou, Jesus está na frente dele. O que ele não sabia é que a partir daquele momento a vida dele nunca mais seria a mesma. Então eu quero que você entenda, bebê, não importa as circunstâncias, não importa o que você viveu até então, não importa. Se Jesus chegar na sua frente, quando Jesus chegar na sua história, vai existir um antes de Cristo, depois de Cristo. Meu lindo, Ele mudou o mundo ocidental. O nosso mundo que conhecemos é 2023 depois de Cristo. Ele mudou a forma de olharmos os dias. Ele pode mudar a sua vida para sempre. Quando Ele chega, é depois dele. O paralítico ainda não sabe e ele quer reclamar, e Jesus diz: calma, você quer ser curado? Quero. Então levanta. Levanta, bebê. Eu imagino o paralítico: mas e o tanque? O anjo desceu que eu não vi. E ele diz: levanta. O paralítico não tinha muito a perder, levantou. Eu digo: reage. O paralítico levantou. Ali levantou. Caraca, que loucura é essa? Jesus pega a cama e leva com você. Lembra que era Shabat, sábado? Aí ele sai e alguém pergunta pra ele: o que você tá fazendo carregando essa cama? O que aconteceu? Ele disse: alguém me curou. Tinha alguém lá e me curou. Foi um anjo? Não foi um anjo, foi um homem. E a gente sabe quem é hoje, mas ele não sabia quem era. E ele diz: não, é um homem que tem poder pra curar. É um homem que fez, eu não sei quem ele é. E ele tá indo em direção ao templo. E quando ele chega no templo, tem um homem que de repente começa a falar lá dentro. E ele diz: é esse homem que me curou. Qual é o nome dele? Jesus. Não era mais o anjo, agora era o próprio Cristo. Sem amigos, com amigos, a única coisa que importa é Jesus chegar. Depois que Jesus chegar, meu lindo, acabou. Vamos continuar, porque a gente esqueceu do paralítico, que deve estar essas horas desesperado na cama, que ninguém levantou ele até agora. Sabe qual é a loucura que a gente tem que imaginar? É que os 4 amigos colocaram Jesus no lugar que eles nunca entraram.
deram acesso para o paralítico viver o que eles nunca viveram. Isso é amigo de verdade. Quando eu vejo alguém vivendo algo que eu nunca vivi, consigo celebrar com ele. Quando eu vejo indo para um lugar que alguém indo para um lugar que eu nunca fui, eu consigo me alegrar com a alegria dele. Isso é incrível. Os 4 desceram um paralítico, mas não desceram pela corda. Não desceram. Até porque o paralítico não precisou nem de ajuda para subir. Ele saiu andando pela porta. Sabe, demorei muito para entender isso na minha vida. Que o segredo para prosperar e ser feliz de verdade nessa terra é se alegrar com o que Deus está fazendo na vida dos outros. Sabe, quando meu coração se enche de alegria em ver um irmão vivendo o que eu nunca vivi, é o acesso que Deus precisava para fazer o que fez, ou fazer o que nunca fez na minha vida também. Se Deus está fazendo na vida de alguém, aleluia, que coisa boa. Sabe, quando temos esse sentimento no nosso coração, a gente para com esse negócio de mas se eu tivesse o dinheiro dele, se eu tivesse no lugar dele, porque ele não vive o que eu vivo. Não, lindo, esquece isso. Quando você dá acesso para alguém viver o que você nunca viveu, Deus começa a fazer por você aquilo que nunca fez. É o coração. Jesus olha para o nosso coração. Sabe, eu sei que é difícil, mas quando você exercita isso, você se alegra no Senhor, no Espírito. Algum dia, esses dias atrás, alguém me disse: bom, e será que se aparecer mais alguém como você, não vai tirar o teu lugar? Excuse me? Meu lindo, que surja milhares e milhares de pregadores do Evangelho, apaixonados pelo Evangelho, apaixonados por Jesus. Irmão, quanto antes eles começarem a trabalhar, mais rápido eu posso parar, porque a Bíblia diz que quando o mundo conhecer o Evangelho, ele voltará para nos buscar. Bora, acelera o passo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Levantem pregadores, comecem a gravar os seus vídeos, façam alguma coisa, saiam nas ruas, gritem nas praças, mas levantem, comecem. Nós não competimos, nós caminhamos na mesma direção. Não é uma corrida, é uma caminhada de mãos dadas, todos nós na favor, no nome daquele que nos salvou com sangue precioso. Se Jesus fazer por você, está fazendo por mim. Nós somos irmãos, entende? Soltaram o rapaz. E aí Jesus olha para o menino e diz: teus pecados estão perdoados. Porque Jesus não veio, na verdade, para curar as nossas doenças físicas. Ele veio para restaurar o nosso espírito que estava perdido. Estávamos condenados à morte. E Jesus perdoou o pecado dele. E ele podia puxar a cama. Mas a cama está lá ainda. E os escribas estão dentro do coração pensando: por isso que a gente tem que cuidar o que a gente pensa. Sempre tem alguém ouvindo o nosso pensamento. Jesus olhou para eles e disse: vocês estão pensando? Eu sei. E eu imagino a cara dos escribas assim: nós não falamos nada. Mas eu não fiz nada. Tem gente que é assim, não é verdade? Não, mas eu não fiz nada. E aí Jesus diz: não, eu sei o que vocês estão pensando. O que é mais incrível? O que é mais poderoso? Perdoar alguém ou curar? Eu imagino que o paralítico está assim: se o senhor quiser curar também, pode ir, seria top. E aí Jesus diz: levanta, toma a tua cama e vai para casa. As histórias são muito parecidas, só tem uma diferença entre elas: os amigos. É duro, mas eu preciso falar. Um demorou 38 anos. Provavelmente um demorou bem menos, o outro bem menos. E às vezes reclamamos de não ter amigos, mas o dia que nós aprendemos a ser bons amigos, eu sei que é duro, mas teremos uma mão cheia, pelo menos, para contar nos dedos. Nossa amizade normalmente é egoísta, porque se nós tivéssemos um amigo paralítico, talvez quem entraria na casa era a gente, e o paralítico ficava no lado de fora. E aí é você que decide a vida que vai viver.
Em algum momento alguém vai te levar para dentro da casa, mas em outro momento é você que vai levar o outro para aquela casa. E talvez você não vai poder entrar, mas se quem você ama conseguir o milagre, você vai poder celebrar, porque o milagre também é seu. E essa mensagem é para os meus amigos. Eu quero que Deus abençoe muito vocês. Eu quero que Deus prospere tudo que vocês colocarem a mão. E tudo o que Deus fazer por vocês, mesmo que eu não colha, a alegria será totalmente minha. Porque tudo o que você viver, eu não vivendo, eu sei que um dia vai chegar a minha vez também. Enquanto não chega, eu aplaudo quem está na frente. Celebro o nome de Jesus pelo milagre que você está vivendo. Mas lembre-se, se você não tiver amigos agora, fique tranquilo. O seu milagre está chegando. Amém. Jesus, muito obrigado, Senhor, porque resolves os nossos problemas de uma vez só. Não importa o tempo, não importa quando, não importa onde, se o Senhor chegar, a nossa vida é transformada para sempre. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu perdão, obrigado pelos nossos amigos. Obrigado, Jesus, para que o dia que estivermos fraco, que os nossos amigos sejam os elos fortes, que nos ajudem a continuar a caminhada, cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Mas que o dia que um amigo precisar, que sejamos os elos fortes para levantar aqueles que estão caídos. No nome de Jesus. Amém.